Professor, 30 anos do real, como era a vida antes do plano econômico que deu origem à moeda brasileira? Vou te falar que eu passei por maus bocados, professor, até que foi efetivada realmente a mudança aí para o plano real, né? Mas teve ali uma transição que foi bem complicada, né? Gostaria que você, obviamente, como cientista político, como historiador, né, pudesse detalhar para o nosso ouvinte, principalmente para o nosso público mais jovem, pessoa que está aí na faixa de 25, 30, 35 anos, que não pessoal que já lembra, nasceu, né? No real, né? Exatamente, já nasceu no real. Pessoal, é muito importante essa data de hoje, o 1º de julho. O Plano Real faz 30 anos hoje, então a data em que ele começou a circular no Brasil oficialmente, 1º de julho de 94. E para quem não era nascido naquela época, eu só quero lembrar a quem já era nascido e informar os que não eram, que a inflação batia 2.000% ao ano, gente. As remarcações de preço dos produtos eram diárias. Isso quando não aconteciam mais de uma vez ao dia, viu? Eu lembro várias vezes, não apenas uma ou duas, mas várias vezes sair de casa para comprar pão de manhã, ser um preço, e voltar no final do dia ser outro preço completamente diferente. E eu lembro que a minha mãe dava um bolo de dinheiro, era um bolo de notas que você ia pra padaria para comprar pão. Então o valor monetário da moeda era muito baixo, porque efetivamente você tinha um grande volume para ter que fazer uma compra simples. A moeda não tinha valor, o dinheiro brasileiro não tinha valor. E aí, rapaz, em 1994, o presidente Itamar Franco escolheu para ser o seu ministro da Fazenda um sociólogo, né? E esse sociólogo, ele reuniu uma equipe de craques na economia. O Pércio Arida, o Edmar Baixa, o Gustavo Franco, o Pedro Malan, o André Lara Rezende, o Wilson Fritz, também ali com ele o Clóvis Carvalho, enfim, um time de primeira. E esse time, ele estruturou um plano em 3 etapas, um plano valoroso em 3 etapas. A primeira etapa seria um ajuste fiscal emergencial, ou seja, um corte drástico de despesas. Depois a criação de uma unidade de referência que transformou 2.750 cruzeiros em uma unidade real de valor, em uma URV. Era praticamente ali uma dolarização da economia, e só então você teve a URV transformada em real. Gente, depois disso o impacto foi absurdo, porque a gente conseguiu trazer a inflação já no primeiro ano para casa dos 8% ao ano. Isso era uma novidade ínfima na história brasileira. E um detalhe bastante importante é que esse plano, ele não se consolidou em poucos meses. Ele foi construído em pelo menos um ano, e ele demorou pelo menos 5 anos para que começasse a dar algum tipo de benefício, né? Apenas em 98 para 99 é que você conseguia de fato ver o Plano Real funcionando, e de forma estável, de forma sistemática. Então, pra gente hoje, que vive com uma inflação de 4%, 5% ao ano, 6% ao ano, olha, não se compara com o sofrimento que a gente tinha na década de 80, na década de 90, com aquela década perdida da superinflação. O Plano Real veio para salvar a economia brasileira. É importante dizer, Flávio, que ele precisa de muito cuidado. Por mais que a gente tenha aí 30 anos de sua história, o Plano Real continua precisando de muito cuidado. E o principal cuidado que a gente tem que ter com o Plano Real, na verdade a gente não, é o governo. O governo precisa entender que ele tem que gastar menos e fazer sobrar dinheiro. Ele tem que ter uma máquina mais enxuta, ele tem que deixar de desperdiçar, ele tem que fazer um ajuste de contas, um ajuste fiscal. Fazendo essa tarefa de casa, o real vai continuar tendo vida longa, porque ele trouxe a paz e a estabilidade que a gente precisava. Repito, só não está melhor, gente, porque nós temos um governo que é muito gastador, governos que são muito gastadores, estados que são muito pesados, estados que cortam pouco da sua carne. O estado tem que dar exemplo, ele tem que gastar dinheiro com aquilo que é de fato necessário. O que não é, traz pra gente o esboço da inflação. E é isso que infelizmente ainda trava um pouco o crescimento do Brasil. Um estado que não consegue ser moderno, que não consegue ser contemporâneo, que se arrasta porque de fato é muito burocrático e que gasta mais do que o que tem. Aí é difícil para qualquer plano econômico, né? Mas o real, 30 anos depois, a gente tem muito o que comemorar com o Plano Real.